Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco da nossa plataforma PortSync. O PortSync ele é um sistema de otimização de atracamento de navios, né? Então a gente optimiza os usos dos berços baseado nas escalas, nas restrições e as regras de porto. A gente tenta otimizar ao máximo o uso dos berços, com isso economizando dinheiro e tempo, né, que é muito importante. Eu vou falar um pouco da nossa plataforma. Eu vou falar primeiro das telas que são acessórias e depois eu falo da nossa tela principal de janela de atracação. Nós temos um cadastro de usuário bem simples, padrão, né, para em qualquer outra plataforma. Você vai cadastro, por enquanto tem e-mail, nome e senha. Nós temos o cadastro de tamanho de navio, onde basicamente cada porto pode definir seus padrões de tamanho de navio, suas regras, então a gente deixa isso bem customizável. A gente define cores para cada navio para colocar justamente na janela. Como vocês podem ver, um cadastro bem completo, onde você coloca dimensões, capacidades, tudo isso. Vamos passar agora. Pronto. A outra parte também é os tipos de carga. Como nós sabemos, navios têm diversos tipos de carga, né? Independente do tipo de carga, é, alguns berços atendem ou não, né? Então a gente precisa saber quais são os tipos de carga disponível naqueles, é, na, naquele porto, né? Quais são os tipos disponíveis, quais são os que eles usam e tudo isso. Então a gente tem um cadastro de tipo de carga, você coloca o nome, o código e uma descrição. Voltando um pouco aqui para o tamanho de navios, só para vocês verem que também tem todas as configurações, né? Vamos agora para países. Na parte de países, basicamente é um cadastro geral de países. A gente pode já liberar com todos os já cadastrados, ou o próprio Porto pode deixar apenas os que ele opera, o que eles operam. Isso é questão mais customizável. E aí ele pode usar as bandeirinhas que eles quiserem, né, também. Eu coloquei uma bem padrão aqui. Nós temos a parte de meteorologia. Atualmente está configurado aqui para Swap, né, que é um dos portos que está usando a nossa solução. Então, basicamente, ele está usando atualmente a API do OpenMeteor e buscando a meteorologia de lá por hora. Essa parte de meteorologia é muito importante porque tem certas atracações e só podem ocorrer, por exemplo, em tempo de sol, né? Não pode ocorrer na chuva. A mesma coisa as tábuas de maré, né? Porque aí essa parte da tábua de maré é importante porque todo navio ele tem um calado, então dependendo da maré e dependendo também do quão fundo é aquele berço, né? Da profundidade do berço. Aí a gente consegue ver se aquele navio vai conseguir ou não atracar lá, né? Isso tudo otimizando. Vamos dar um exemplo. Tem um navio que ele tem que atracar no berço e vai chegar num horário onde a maré tá baixa e ele precisaria de uma maré de 2 metros para atracar. Então, com isso, a gente pode dar prioridade para um outro navio ir enquanto a maré está baixa, se ele conseguir passar, e deixar aquele esperando e tentar otimizar o uso dos berços, né? Mesma coisa quem tem uns cadastros de berço, né? Basicamente, um nome, uma descrição, é, quais são as dimensões do berço, né? Comprimento, a boca, o calado, o DWT, profundidade do cais, quais são os equipamentos de infraestrutura que tem, quais são as utilidades que tem lá, operações. Tudo isso é bem importante para a gente saber é, se aquele navio, com aquela especificação, com aquele tipo de, de carga para ser atracado, vai para qual berço, né? Tem que ver se a infraestrutura bate. Nós temos o próprio cadastro de navio, basicamente é o nome, bandeira, o tipo de carga que ele vai vir, que ele trabalha, é o tamanho do navio e o calado dele. A gente tem duas configurações de calado para o navio, né? Nós temos o calado, que é o calado.
aqui do navio mesmo, sem nenhuma carga. E a gente tem o calado, que é o que vem agora na janela, que é o que eu vou explicar para vocês. É, basicamente, aqui dentro do navio desse, que a gente já tinha cadastrado, a gente tem as informações dele, o berço, o horário de início, o horário de término, a duração, o calado dele, as informações do berço, né, que ele vai atracar, qual é o calado máximo. Então ele consegue aqui umas informações da maré e informações meteorológicas também para aquela atracação. Hum. Tem a opção também de fazer uma nova atracação, todas as configurações que a gente usa. A gente tem as opções também de mudar a janela de horas, né? Caso você queira trabalhar com uma janela de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 1 hora, pode ficar à vontade. Pode navegar também os dias e aí ver a sua agenda futura, variante as semanas também. E aí vem a nossa funcionalidade, que é a principal, né? Porque a ideia da gente é otimizar o fluxo e usar IA para isso, né? Então a gente tem essa parte de otimizar a agenda. Por exemplo, a gente vai fazer uma análise em cima do nosso cronograma que tem aqui atualmente. Demora um pouco, porque está usando a IA. Pronto. A nossa IA, ela torna três tipos de ordenação, né? A cronológica, que basicamente ela só ordena os navios dentro do mesmo berço. A de distribuição, que basicamente ela sai trocando os berços de um navio, depende da disponibilidade. Aqui vocês podem ver, ó, as mudanças que a IA está propondo para cada um dos berços. Mesma coisa aqui e aqui também. Após isso, é só aplicar a mudança que ela vai atualizar todas as ordenações dos navios aqui na tela. E caso for necessário também, o operador ele pode sair arrastando o navio aqui com drag and drop para onde ele quer, deixando na posição ideal, fazendo algum ajuste que for necessário. Então, basicamente, essa é a funcionalidade do FortiSync. É isso que a gente vem trabalhando. É uma ferramenta que começamos a trabalhar nela e estamos melhorando cada dia mais. E essa é a ideia desse vídeo aqui para explicar para vocês todas as funcionalidades. É um ponto também interessante que eu acho que eu não falei a gente tem um conceito também aqui de dia e noite. Por exemplo, quando você vê essas linhas mais escuras aqui, significa que é noite, porque tem alguns navios que não podem atracar à noite. Então a gente pode ter, já mostra aqui quais são as limitações. A mesma coisa também a gente tem a questão do tempo aqui, ó. Cada dia nós temos na verdade, cada hora a gente tem aqui a previsão do tempo. Então é isso. Ó, deixando aqui, eu tentei detalhar ao máximo. E qualquer dúvida, pode passar pra gente. Obrigado.